Opa, cidadão. Tá indo aonde? Tô indo ali. Indo ali? Ali. Que ali? Acabou-se essa historinha de liberdade. Acabou-se isso. Você deve satisfação ao Estado. Você tá indo aonde? Onde eu quero. Não, onde você queria, que agora acabou-se isso aí. Aliás, cadê seus documentos? Tá em casa. Tá em casa? Depois nós vamos fazer uma averiguação ali. Depois a gente vê como é que se sai ou não, se vai pra casa, né? Você irá ver como era a ditadura militar. Olá pessoal, antes da gente começar, já curta aí, compartilhe e deixa aí seu comentário construtivo e vamos lá. Pessoal, hoje é o nosso primeiro vídeo no canal, então vamos lá, vamos dar o nosso melhor. Tanto no primeiro quanto até os perpassados desses vídeos, viu? Pessoal, veja só, hoje o nosso primeiro vídeo será sobre um tema muito relevante até a data de hoje, viu? No nosso século XXI, que aconteceu lá no século XX, mas até no perpassado dos nossos anos, em pleno século XXI, ainda tem resquícios, ainda tem várias consequências, viu? E qual é esse tema? Esse tema é sobre a ditadura civil-militar no Brasil, e onde nesse regime desse civil e militar, né, que houve tanto a parte dos civis quanto dos militares, né, no Brasil, onde esse sistema foi um sistema torturante e um sistema censurador, né? Ao perpassar desse vídeo aqui a gente vai ver sobre isso, beleza, pessoal? Aqui está uma imagem, pessoal, desculpa aí porque tá meio ruim de vocês verem, é o primeiro vídeo, mas a gente vai melhorar, garantimos. Tá aqui a imagem de dois policiais, certo? Juntamente aqui eles querendo apanhar aqui um manifestante, né? Que foi ali se expressar, né? Onde vemos que tudo isso havia torturas e censuras para essas pessoas que queriam não queriam aceitar aquilo ali, porque era um sistema opressor, um sistema autoritário, né? Onde houve ali censuras, torturas e violações, né? Cleiton vai falar um pouco aqui sobre um pouco das torturas e das torturas e censuras, e eu irei falar sobre as violações que houve nesse período, certo? Pois pronto, houveram diversas torturas, foram muitas torturas, diversas, não só de um tipo, mas sim vários tipos de tortura. Também houveram violações dos direitos humanos. Isso. E também houveram censuras e a violação da Constituição de 1946. Agora, as torturas eram bem diversas. Não sei se você conhece, mas houve uma tortura chamada pau de arara, na qual ela amarrava os punhos das pessoas junto com aos joelhos, e então eles penduravam ele numa estaca. No caso, aquela pessoa ficava dobrada durante horas e talvez até dias. Também houve o choque elétrico, do qual o Gleice vai falar agora. Pessoal, só frisando um pouquinho o que o Cleiton falou, pau de arara, e ficava contorcido a coluna daquele indivíduo que ficava ali. Então, por isso, era no pau, e o corpo da pessoa ficava com um bico de uma arara pendurado ali, né? Cleiton falou sobre isso aí. E também tem o choque elétrico, os choques elétricos que havia ali nessas torturas. Essas torturas eram para quê? Para que aquela pessoa que foi para aquela averiguação, ela confessasse de algo. Mas às vezes havia pessoa que ia confessar algo de quê? Se não tinha o que confessar, né? Às vezes iria pela pressão psicológica, pela pressão física, e confessar algo até ilusório, algo que ela ia até inventar, que não tinha nada até ela confessar, ela não estava devendo, né? Mas pela pressão ela tinha que tentar se sair daquela situação, né? Esses choques elétricos se davam pela a seguinte: despiam aquela pessoa, né? Tiravam a roupa daquela pessoa que ia ser desferido os choques, e logo mais colocavam ela ali na cadeira, né? Amarravam, colocavam fios nela, né? Condutores, e onde ia desferir os choques naquela pessoa, né? Até ela vir confessar algo, onde não tinha às vezes nada a confessar. E algumas não tinham que confessar e até morriam por causa disso. Houve diversos números de morte, houve vasta escala de pessoas que morreram, né, nesse período da história do Brasil, né? Pois pronto, e também houveram afogamentos. Afogamentos não eram num pequeno recipiente, era num grande recipiente, no qual eles afogavam aquelas pessoas por segundos e depois eles tiravam novamente e ficavam repetindo aquela ação diversas vezes.
No caso, até aquela pessoa confessar, mas às vezes aquela pessoa não tinha nem o que confessar. Então pronto. E também houve a palmatória. A palmatória, se você é do século XX, se você fez o ensino fundamental ou médio há alguns anos atrás, você deve ter ouvido falar. A palmatória era uma raquete como que de madeira. Era uma raquete como que de madeira. No caso, seria uma raquete menor que essa, de madeira maciça. E pensa só, a sua mão levando uma palmatória, levando uma grande lapada de uma raquete de madeira maciça. Isso era usado para auxiliar as torturas, nem sequer era a tortura verdadeira. Devia doer, hein? O negócio devia doer. Pois pronto. Pois é, pessoal. E ainda tem mais, não só isso não, viu? Também houveram outros, mas a gente não vai falar nesse vídeo. Pessoal, e agora como vamos falar, né, eu prometi, das violações dos direitos humanos, né, como já foi de antemão falado das violações da Constituição de 1946, né, e das torturas e censuras que houve naquele período histórico, né, que começou ali do AI-1, né, no começo da ditadura militar, por seus 21 anos, a partir de 1964, né, é o seu início, a sua gênese, né, até o ano de 1985, né, e foi ali para o Figueiredo censurou aquilo ali, mas até o século XXI tem essas consequências, né. Nós vemos nas violações dos direitos humanos, vejam só, a retirada do direito do habeas corpus. Você era um suspeito, né, vamos dizer, se fosse contra a ditadura militar, né, você não aderisse àquele sistema, você ia ser tomado para averiguação e, dada isso, você não tinha o direito de habeas corpus se você fosse preso, né, onde sabemos que era um direito do ser humano, né, do indivíduo ter seu habeas corpus, né, mas foi retirado na ditadura militar, né, tirou esse direito. Você não podia solicitar o habeas corpus para responder em liberdade, né? Você era preso e tinha que ficar lá, né? Ou às vezes, muitos casos, as pessoas morriam lá, né? No DOPS, no COPS, tinha vários departamentos disso aí, de torturas que houve nisso aí, né? Logo mais, também teve a ausência da democracia, né? Foi retirada a democracia, que é o direito do povo. A palavra quer dizer democracia, quer dizer direito do povo, né? Foi retirado do povo, então ficava centralizado ali aquele poder, né? Era um poder autoritário, né? E torturante e censurador, né? Logo mais, teve a exclusão do direito de expressão. Você não podia se expressar. Muitas faculdades, muitos professores, né? Educador como Paulo Freire teve que se exilar no Chile, né? Políticos como Leonel Brizola teve que se exilar, né? O teatro também sofreu com isso, né? Chico Anísio sofreu muito com isso. Cantores como Raul Seixas, cantores como Caetano Veloso foram censurados. Então nós vemos que não foi só pessoas comuns que foram perseguidas ali, né? Mas pessoas da grande elite também foram censuradas, né? Então nós vemos quão complicado foi aquela época, né? Aquele recorte histórico, e até hoje traz consequências à nossa sociedade, né? Então, pois é, como meu irmão já falou um pouco das censuras, a censura à educação foi uma coisa que abalou muito a nossa sociedade. Porque da grade curricular foi tirada sociologia e filosofia. No caso, eles estavam tentando tirar da raiz, da mentalidade daquela pessoa, a filosofia, para que aquela pessoa não pensasse a respeito do que estava acontecendo. E também a sociologia, para que aquela pessoa não estudasse sobre democracia na sociedade. No caso, eles estavam tentando fazer com que aquela pessoa ficasse escrava do seu governo. Seria como que uma pessoa que não consegue pensar por si só o que seria bom para ela, mas sim que tem que uma pessoa dizer: isso é bom para você, isso não é. E também houveram repressões na imprensa. Pronto, a imprensa de jornais, ela não podia publicar um jornal que falasse sobre a ditadura militar, porque eles queriam que o povo achasse que não existisse. Então tinha lá uma pessoa que iria ler todas as redações que estavam sendo escritas
mas que ele ia dizer, isso daqui dá para ser publicado, isso daqui não dá. No caso, essa pessoa do governo, ela era encarregada a ler tudo e dizer o que poderia ser publicado. E também na arte, como você pode ver, como o Gleice já falou, naquele tempo muitos foram censurados, muitas músicas que falavam contra a ditadura que foram censuradas, e também os cantores sofreram consequências a respeito disso. Eles eram censurados, eles não tinham o direito de falar contra aquilo. Então eles inventavam uma maneira de falar a respeito daquilo. Inventavam histórias e então eles publicavam as músicas para que não fosse censurada. Então, em diversas áreas, mas das quais eu só vou citar essa aqui nesse vídeo. Então, pessoal, Cleito, como ele falou também, né, a gente vê que na educação, como ele falou que foi retirado Sociologia e Filosofia, foram implantadas duas disciplinas na grade curricular, né? Disciplinas essas voltadas para o governo militar, né? Essa disciplina era voltada para o governo para seu benefício, que era a EMC, que é a Educação Moral e Cívica, e a OSPB, certo? Então nós vemos que tudo isso era arquitetado para sustentar esse governo autoritário, né? Nós vemos nas imprensas que até vocês podem verem aí, depois a gente vai trazer para vocês verem, que até nos jornais, para preencher aquele espaço da redação, colocava-se receita de bolo para não mostrar o que de verdade era, né? Se colocava receita de bolo, né? Às vezes as pessoas podiam até pensar, gente, como é que pode esse negócio vir receita de bolo e agora também confeitaria? Então nós vemos que isso aí era tudo arquitetado, voltado para o governo autoritário daquela época. Não só tinha receita de bolo, que tinha algumas que eles não colocavam receita, mas eles colocavam uma grandíssima tarja preta, na qual você ia passando assim no jornal, uma tarja preta, pois é, porque eles não queriam que aquilo fosse publicado. Então, se você gostou, já curta aí, se não curtiu, tá na hora. Então pronto, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, pessoal.